Rogamos a tua graça, Senhor Deus. Rogamos a sua capacitação por meio do teu Espírito, que foi enviado pelo seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, para que ele nos guiasse a toda a verdade, Senhor. Para que nós não fiquemos enganados, Senhor Deus, perdidos nesse mundo. Então nós queremos confiar no teu Santo Espírito, Senhor Deus, que tem feito uma obra tremenda nessa terra e na igreja, Senhor Deus. Fala conosco nessa manhã. Queremos ser edificados em Cristo Jesus, Senhor Deus. Colocando os materiais necessários, Senhor Deus, para essa edificação. Seja ouro, prata ou pedra preciosa, Senhor Deus. E esses materiais vêm de Ti mesmo, Senhor Deus. Nada de nós, Senhor Deus. Mas tudo vem de Ti, Senhor. Então nos guia nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queria dar continuidade no assunto que nós iniciamos, né? Que diz respeito a nós sermos agradáveis ao Pai. Como nós podemos agradar o Pai? E nós vimos que nós só podemos agradar o Pai em Cristo Jesus. Não há nada que nós façamos fora de Cristo que seja agradável a Ele. Mas eu queria trazer um cenário aos irmãos do momento que nós estamos vivendo. Nós, aqueles que assistem as reportagens, né, viram o que está acontecendo lá no Oriente Médio, aquele acordo de paz que tem sido desenhado, tem sido costurado lá. Trump, presidente dos Estados Unidos, ele fez um pronunciamento dizendo que estava estabelecendo a paz eterna naquela região. Estão fazendo vários acordos ali com aqueles povos árabes, os acordos de Abraão, né? Buscando a paz. E lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então nós estamos vendo sinais diante dos nossos olhos de cumprimento da palavra, da profecia, e que apontam para a volta do nosso Senhor. Nós podemos ver vários sinais, irmãos. Se nós formos lá a Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 4. Fala assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Eu creio que os irmãos têm outra versão aí, né? Nessa última parte do versículo, que fala o quê? A ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará. E nós estamos vendo hoje justamente isso, a ciência se multiplicando, o conhecimento se multiplicando. A gente vê a inteligência artificial tomando conta de tudo, irmãos. Substituindo o homem. Até na ciência, na medicina. Então a gente vê o conhecimento se proliferando como nunca, irmãos. Houve. Carros andando sozinhos. Até o Theo comentou um dia comigo, né? Poxa, o que será dos empregos, né? Porque se é uma máquina que vai pilotar um carro, que será dos motoristas, né? Então a gente vê o mundo caminhando, crescendo em conhecimento, e não somente o mundo, mas o conhecimento da palavra também está crescendo, irmãos. Muitos irmãos têm se debruçado e entendido a palavra como nunca antes na história da igreja, a não ser no princípio, na igreja primitiva, onde eles tiveram todo o depósito e viveram aquele depósito, que foi perdido ao longo do tempo. Mas isso tem se recuperado. Então, o saber está se multiplicando tanto no mundo, quanto também no povo de Deus, com relação às profecias,
com relação à revelação. Em Daniel também fala que muitos correrão de um lado para outro. E não é isso que acontece nos nossos dias? A gente vê as pessoas correndo de um lado para outro. Com os meios de transporte, avião, carros. As pessoas não param quietas. Né? As pessoas estão extremamente atarefadas. Então esse é um outro sinal do fim dos tempos. Um outro sinal que a gente vê é a atmosfera pesada dos nossos dias. É um peso espiritual que aqueles que são espirituais têm percebido. E eu creio que até o mundo, irmãos, percebe isso. Esse peso sobre a raça humana, né? Daniel capítulo 7, versículo 25, fala sobre isso. Daniel 7, 25. Falando do anticristo e do espírito dele também, né? Fala assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Esse magoará aqui tem o sentido de consumir, de desgastar, importunar constantemente. E isso, irmãos, mentalmente. Então a gente vê muitos santos do Altíssimo, muitos irmãos, muitos crentes, sobrecarregados na sua mente. E isso gera ansiedade. Então a gente vê que o inimigo tem trabalhado lançando setas na mente dos irmãos. E essa é uma batalha, irmãos, que nós temos que lutar. Os ataques na mente, as setas. Porque nesse tempo final, quem não tem percebido isso acontecer? Quem não tem enfrentado essas setas? Quem não tem enfrentado essas lutas? Creio que todos nós. Em algum momento nós temos enfrentado essa angústia na alma, essa luta na mente. E qual é o nosso papel, irmãos? O que nós devemos fazer? Nos revestir de toda a armadura de Deus. Somente assim, irmãos, nós poderemos resistir às investidas do inimigo. Somente com a armadura de Deus. Um outro sinal que nós vemos da volta do nosso Senhor, que nós estamos vivendo o tempo do fim, é a questão da promiscuidade da raça humana. Lá em Judas, capítulo 1, antes de Apocalipse, né? Judas, capítulo único, versículo 7. Judas, versículo 7. Aqui Judas vai nos trazer o cenário de Sodoma e Gomorra, né? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então esse é o cenário que Judas traz com relação a Sodoma e Gomorra. Entregues à prostituição e seguindo após outra carne. Lá em Lucas, capítulo 17, Lucas nos fala de como será o cenário do fim, irmãos. Então nós vimos lá em Judas, Sodoma e Gomorra. Como era aquele cenário? Em Lucas 17, versículo 26, fala assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. E Ló habitava onde, irmãos? Nas campinas de Sodoma, né? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, 5.
Fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, esse cenário, irmãos, quem é que discorda que tem se desenhado nos nossos dias? Um cenário de promiscuidade, até comentava com a Aline, né? Comentava esses dias, ontem. Eu nunca vi tanto sapatão, irmãos, nos dias de hoje. Não sabe o que é sapatão, né? Eu nunca tinha visto tanto sapatão como nos dias de hoje. Era uma coisa que era mais restrita, né? Ninguém via muito, mas hoje está proliferado, irmãos. Parece que é uma moda que todo mundo quer seguir. O homossexualismo, a promiscuidade, as pessoas indo segundo outra carne, indo contra a natureza humana, irmãos. E o Senhor fala que isso é um julgamento do próprio pecado do homem, que o Senhor traria. Então nós não temos dúvida do cenário que nós estamos vivendo, do cenário atual. E como nós devemos viver diante da iminente volta do nosso Senhor? Como viver de maneira que agrada a Deus? Nós falamos na última oportunidade que somente o Filho agrada o Pai. Somente ele, né, agradou o Pai. E todo o prazer do Pai está no Filho. Somente nele. Não há nada de bom que nós possamos fazer que agrade o Pai. Nós vimos a diferença, não sei se os irmãos lembram, né? Do que é amor e do que é prazer. Nós vimos que o Pai, ele nos ama incondicionalmente. Porque foi uma decisão do Pai amar o homem, mesmo ainda pecador. Mas uma coisa é Deus nos amar, irmãos. E outra coisa é o Senhor sentir prazer em nós. O fato de nos amar, de Deus nos amar, é uma decisão dele. Agora, sentir prazer depende de se nós estamos no Filho ou fora do Filho. Ah, mas todo crente está no Filho. Infelizmente, tenho que dizer que não, irmãos. Nem todo crente está no Filho. Porque tem muitos crentes, cristãos, que não agradam o Pai. Hoje estou falando alguma coisa estranha para os irmãos. Será que todo crente, todo filho de Deus agrada o Pai? Será que os nossos filhos naturais, será que a todo tempo eles nos agradam, irmãos? Não, não é porque é filho que agrada. Sendo filho, ele tem o nosso amor. Nós amamos nossos filhos, apesar dos erros, apesar dos pecados, mesmo porque nós também somos filhos, nós somos pecadores, erramos. Então nós amamos nossos filhos. Mas se agradar da conduta do filho, não é o fato de ser filho que automaticamente ele vai estar agradando o Pai. Não é. Então, se somente no Filho, somente em Cristo, nós podemos agradar o Pai, então nem todos e nem em todo momento nós estamos no Filho. Estar no Filho, irmãos, é andar no Espírito. E se Paulo fala, andeis no Espírito, ele fala para crente, é porque nós podemos não andar no Espírito. Amém. E essa é a nossa realidade, que nós sabemos o que acontece conosco. Quem poderá falar que todo o tempo, 24 horas, está no Espírito? Então, se nós não estamos no Espírito, nós estamos aonde? Na carne. E a carne não pode agradar o Pai. Então, existe o crente carnal. O que é o crente carnal? É o crente que procura fazer a sua própria vontade e não a vontade do Pai. Esse é um crente carnal. Vamos avançar um pouco mais. Abrir lá em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4.
versículo 9. Fala assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê, irmãos? Para vivermos por meio dele. Então, essa é a vida do cristão. Viver por meio do Filho de Deus. Através do Filho de Deus. Esse é o nosso chamamento, André. Viver por meio dele. Ele é o nosso caminho. Ele é a porta. Ele é o pastor. Ele é quem nos guia. Então, nosso pensamento tem que estar: estou em Cristo ou não estou em Cristo? Estou vivendo por meio dele ou estou vivendo por minhas forças, por meus pensamentos, por aquilo que eu acho que é certo? Então, esse é o caminhar do cristão. Ser transformado na mente e no seu caráter, para ser conformado à imagem do Filho de Deus. Hebreus capítulo 11. Vai nos falar da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E vai continuar falando sobre a fé. E no versículo 5, ele fala assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois o que, irmãos? Alguém pode ler aí essa parte final do versículo? Bem alto. Visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha aí, irmãos. Enoque foi trasladado, e o começo do versículo fala que foi pela fé. Sim. O versículo fala que foi pela fé, e fala que ele foi trasladado ou arrebatado, porque obteve testemunho de haver o que, irmãos? Agradado a Deus. Então, ele estava em quem, irmãos? Se ele agradou a Deus, ele só podia estar no Filho. E como que ele estava no Filho? Pela fé. Porque todos são salvos no Filho. Tanto aqueles que existiram antes da vinda dele, quanto nós que existimos depois da vinda do Filho. Porque a centralidade é quem? A centralidade é Cristo. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. E o contrário de fé é o quê, Bruno? Ansiedade. O contrário de fé é preocupação, é ansiedade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé, irmãos? Que tipo de fé? É só aquela fé inicial, quando nós nascemos de novo? Será que é dessa fé que Hebreus está falando, irmão? Hebreus é uma carta profunda. Né? Ali não está lendo Hebreus, está vendo que é difícil, né? É difícil, é uma carta profunda. Essa fé que ele está falando aqui, irmãos, é a fé da caminhada, é a fé da carreira. Porque ele fala o seguinte: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então essa fé aqui é a fé da herança, porque ele fala de galardão. É a fé do reino, é a fé da promessa. Você vive pelas promessas que foram feitas. Você vive em virtude da herança que te foi prometida. Você vive em virtude do galardão que o Pai prometeu que daria. Essa é a fé que Hebreus está falando. É a fé da caminhada. É a fé do deserto que nos leva à terra prometida. Não é a fé para sair do Egito. Essa fé todos nós temos. Se nós somos filhos de Deus, nós saímos do Egito. Estamos caminhando num deserto. E a caminhada no deserto, irmãos, necessita fé. E uma fé que agrada o Pai. Uma fé que agrada o Senhor. Uma fé que crê que Ele é
galardoador, que ele tem uma herança para nos dar, que nós alcançaremos a terra prometida. Então nós vimos que é pela fé que nós conseguimos agradar o Senhor. E como que nosso Senhor Jesus viveu? Vamos lá, João. João capítulo 8. Vamos ver que tipo de fé é essa, irmãos. João 8, 29. Jesus falando, né, Theo? Como que ele fala aí, Theo? Pode falar, ó. Lê alto. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que agrada O que agrada a quem? ao Pai. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, essa era a vida do nosso Senhor, Bruno. Ele vivia pensando em quê? Em se agradar a si próprio? Em fazer a sua própria vontade? Não. A vida dele era uma vida que buscava sempre agradar o Pai. Essa era a vida do Senhor, irmãos. Agradar o Pai. Então, é uma reflexão que nós fazemos, irmãos, para nós mesmos. Será que nós temos vivido dessa maneira? Será que nossas atitudes apontam para isso? Será que nossas decisões apontam para agradar o Pai, fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade? Irmão? Esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Por quê, irmãos? Porque Jesus buscava sempre agradar o Pai. Não fazia sua própria vontade. Romanos capítulo 15. Vamos passear aqui pela Bíblia, irmãos. Romanos capítulo 15. Versículo 1. Podemos ler? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. E o que, irmãos? E não agradarmos a nós mesmos. Então eu estou querendo mostrar para os irmãos, trazer aqui nessa manhã, como nós podemos caminhar de forma que agrade o Pai. Como que é essa caminhada? Suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Se você tiver que levar o dano, irmãos, leva o dano. Porque aquele que é maduro no Senhor, perfeito, não está primeiramente preocupado consigo mesmo, mas em agradar o Pai. E como que o Senhor agrada o Pai? Não fazendo sua vontade e fazendo a vontade dele. Olha quantos fracos e débeis o Senhor teve que suportar, irmãos, na sua carreira aqui na Terra. Uns 3 anos e meio. Vou ler. A Aline levantou o dedinho ali, deixa ele falar um pouquinho. Só que veio na mente aqui, né? O que é um crente carnal? É aquele que quer agradar ele mesmo. Isso, é aquele que faz a sua própria vontade. Do crente carnal, do crente menino, né? E o versículo 2 aqui de Romanos fala o seguinte: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Romanos 15, versículo 2. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Edificação de quê? Edificação de Cristo no irmão. Edificação do corpo. Então, olha onde está a preocupação de Paulo. No crescimento dos irmãos. Agradar os irmãos naquilo que é bom para a edificação do corpo. E qual é o exemplo dele, Bruno? Versículo 3. Qual é o exemplo de Paulo? Por que Paulo fala isso? Ele aponta o Senhor, né? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Olha só.
o núcleo, o âmago das nossas dificuldades. É porque a gente quer nos agradar a nós próprios. Isso causa problema. A gente não quer agradar o irmão naquilo que é bom para edificação. Né? A gente tem que agradar o irmão naquilo que é bom para edificação. Não somente para ter um local harmônico, né? Político. Não, é naquilo que é bom para edificação, naquilo que é a verdade. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. Então, nosso problema é esse, irmãos. Nós, muitas vezes, queremos agradar a nós próprios. Mas o Senhor agradava o Pai por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai e buscava agradar o Pai. Suportando os fracos na fé. Romanos capítulo 8. Volta só um pouquinho. Pedi para o Nélio ler. Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha aí. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Aline, o que é estar na carne, Aline? Isso, fazer a própria vontade. Irmão. Isso é estar na carne. Não fazer a vontade do Pai e fazer a própria vontade. E assim nós não podemos agradá-lo, né? 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos avançar um pouco mais no entendimento. Versículo 5. No capítulo 10, aí em cima, tem um títulozinho na Bíblia dos Irmãos? Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Esse é o título que vem lá em cima? Isso aí. Alguém tem outro título? Exemplos da história de Israel. Isso aqui não é bíblico, tá, irmãos? Não faz parte da escritura inspirada. Mas nos ajuda, como um resumo ali da passagem, a entender o que fala a passagem. Então, essa passagem está falando sobre o quê? Os exemplos da história de Israel. Então, Israel é um exemplo para nós. Então, nós temos que aprender do exemplo de como Israel viveu desde quando saiu do Egito, caminhou pelo deserto e entrou na terra de Canaã. Amém? Então, fala assim no versículo 5. Ó. Capítulo 10, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Essa foi a nação de Israel. Mas o que a nação de Israel é para a gente, irmãos? Exemplo. É o que fala o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Porque Deus, do versículo 5, fala que Deus não se agradou deles. Vamos entender por que Deus não se agradou de Israel? Na minha visão, Deus não se agradou da maioria deles. Da maioria deles, né? É o que está na minha versão também aqui, né? Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Se Israel é exemplo para nós, irmãos, e Paulo fala aqui em Coríntios que nós temos que estar atentos para esse exemplo, para que não caiamos como eles caíram, quer dizer que nós também podemos cair, irmãos, no deserto. O que é sair do Egito, irmãos? Eu creio que todos os irmãos aqui sabem. Israel saiu do Egito. Isso quer dizer o que para nós, para a igreja? Deixar o mundo. Amém? Todos os irmãos entendem isso? Alguém não entende isso? Melhor perguntar assim, né? Então ninguém levantou a mão, então todo mundo entende. Então Israel saiu do Egito, foi tirado de lá com mãos fortes, assim como nós também saímos do mundo. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho.
Esse povo de Israel saiu do Egito e foi levado para Canaã, entrou em Canaã, irmãos? Não, tinha um deserto entre o Egito e Canaã. E o que esse deserto fala para nós, irmãos? Fala da nossa peregrinação aqui nessa terra. Nós estamos peregrinando no deserto, nos alimentando do Senhor, do maná que desce do céu, da água que sai da rocha. Nós não vemos o Senhor, mas vivemos pela fé. E o que representa a entrada na terra de Canaã? Todos sabem? É o reino que está prometido, é a herança. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Ele têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a terra de Canaã é o que, irmãos? É o reino milenial de Cristo. Agora vem a pergunta. Todo Israel entrou em Canaã, irmãos? Então o que isso quer dizer para nós? Nem toda a igreja reinará com Cristo, irmãos. Isso é óbvio na palavra. É claro na palavra, irmãos. Hebreus capítulo 3. Porque Hebreus fala de Israel. Ele toma Israel como exemplo. Hebreus capítulo 3. Eu vou ler aqui a partir do versículo... Eu vou ler uma passagem bem extensa, tá, irmãos? Para a gente ruminar isso aqui depois. Eu vou ler aqui do versículo 7. Porque tanto o 1 Coríntios 10 que nós lemos, quanto Hebreus capítulo 3, vão nos falar do exemplo de Israel, para que nós tenhamos cuidado. Então ele fala aqui a partir do versículo 7. Ó. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. O deserto serve para quê, irmãos? Para nos provar. Para nós sabermos o que está no nosso coração, porque o Senhor já sabe. Mas muitas vezes nós não sabemos. Então o deserto serve para nos provar. Não para nos derrotar, não para que nós caiamos, mas para que nós saibamos o que está no nosso coração, irmãos. Versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que descanso é esse? É o reino, é a terra de Canaã. É o reino prometido. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Aí ele traz para nós. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? Incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Então a incredulidade, a falta de fé, nos afasta do Deus vivo e gera ansiedade em nós. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando ele fala de pecado aqui, irmãos, ele está se referindo ao pecado da incredulidade. Nós, muitas vezes, no deserto, irmãos, falhamos na nossa fé. Enfraquecemos na nossa fé em virtude das dificuldades que o deserto nos traz. O deserto, por si mesmo, é um lugar de dificuldade. É um lugar de escassez. Para nós que somos do Senhor. Então, no deserto, o que nós mais precisamos, irmãos, é fé no Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso Senhor Jesus também viveu nesse deserto, irmão. E vivendo nesse deserto dessa terra, onde a terra não tinha nada para ele, só havia pecado, só havia rejeição do Pai. Nesse deserto ele se alimentou do alimento que vinha do céu. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então nós devemos nos exortar, irmãos, mutuamente, a cada dia, a fim de que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Que pecado? O pecado da incredulidade. Porque nos temos tornados participantes de Cristo. E tem um se aí. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então, toda aquela geração, irmãos, que saiu do Egito, se rebelou contra o Senhor. Na primeira oportunidade, o que eles fizeram, Roseli? Quando Moisés subiu para o monte e demorou um pouquinho, que isso fala... O que essa subida de Moisés para o monte e se demorando no monte fala para nós, irmãos? Da espera do Senhor. E muitos têm a volta do Senhor como demorada. Então, assim como Moisés subiu e se demorou, o que o povo fez? Arrumou logo um ídolo, um bezerro de ouro. E muitos crentes têm feito de bezerro de ouro. E assim, o Senhor foi, né? Ao céu tem 2000 anos, né? Mas para ele é como se fosse 2 dias, então ele está demorando. Como se fosse 2 dias, né? Um dia é como se fosse 1000 anos. Arão também sofreu a pressão, né? Não guardou até o fim. Se deixou levar pela pressão do povo. Até o fim. Versículo 16. Ora. 17, né? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Ou seja, existe filho desobediente. Existe. Existe filho que não vai entrar no reino. Existe filho que vai cair no deserto. Existe filho que não vai entrar no descanso, irmão. Para mim, isso está claro na palavra. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Por causa da incredulidade. Ah, então eles não são filhos, não são crentes, não creem. Não, ele está falando aqui de filhos que são incrédulos. Essa fé da carreira, não a fé inicial para sair do Egito, mas a fé da carreira no deserto, que leva até a terra prometida. E ele começa o capítulo 4, versículo 1, falando o quê, irmãos? Temamos. E falando agora para nós, de forma bem clara, não mais por figura. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então o problema todo é esse, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer que existe um descanso. Existe um galardão. E nós devemos viver de forma a tomar posse dessa herança. Romanos capítulo 12. Só fica aí, Hebreus, um pouquinho. Só para ler o último versículo. Só para fechar, né? Essa questão de Hebreus. Versículo 11, capítulo 4. Como é que fala? Deixamos hoje por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então existe um exemplo que nós temos que estar atento para que nós não sigamos esse exemplo. Para que nós nos esforcemos, irmãos. Existe um esforço. Capítulo 4, versículo 11. Existe um esforço diário, irmãos. Você tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar. Nós temos que nos esforçar, irmãos. Porque a saída do Egito não é garantia de entrada em Canaã, irmãos. Não é só porque você saiu do Egito que você vai entrar em Canaã, não. Não é só porque você nasceu de novo que você vai entrar no reino.
Se nós estamos lendo o exemplo certo, se nós estamos aplicando as figuras corretamente, não é porque você nasceu de novo que você vai reinar com Cristo. Isso aqui está claro, irmãos, como a luz do sol. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Versículo 18. Porque aqui nós vamos ver agora, de modo prático, como agradar o Senhor. Aline. Posso falar só uma coisa? Fala. Mateus 11:12. Está escrito assim, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Então é tomado por força o reino. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Agora vem a vida prática da igreja, né? A vida prática de comunhão com os irmãos. Como que nós podemos ser agradáveis a Deus? Por meio da fé, a fé da carreira, a fé que crê naquilo que não se vê. Porque fé é isso, né? Você crê naquilo que você não está vendo, né? Porque se você vê, não é fé. Então aqui no versículo 18 fala assim: aquele que deste modo serve a Cristo é o que, irmãos? É agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que desse modo, que modo? Vamos voltar então a alguns versículos. Versículo 13. De que modo que nós temos que viver, irmãos? Não nos julguemos mais uns aos outros. Olha o modo. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aline estava lendo esses dias lá, né, um versículo que fala que existem 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Aquele que promove contenda entre os irmãos. Ele está falando aqui de colocar tropeço, colocar escândalo na vida do irmão. Então olha o cuidado que nós temos que ter com aquele que o Senhor salvou, irmãos. De não ser causa de tropeço, causa de escândalo. É esse o modo que nós devemos viver. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para isso é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não mais andais segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque se o reino de Deus não é comida nem bebida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Esse deve ser o nosso cuidado para com o irmão. Não colocar tropeço na vida do irmão. E nós podemos colocar tropeço de várias formas. Com nossas atitudes, com nossas condutas, com o nosso ensino. Então o Senhor ele tem cuidado com cada filho seu. E nos pede também para ter cuidado com cada filho. Então aquele que é maduro na casa do Senhor é aquele que tem que ter mais paciência com os irmãos. É aquele que tem que dar o exemplo. É aquele que tem que caminhar como Cristo caminhou. E nós vimos lá em Efésios o quê? Nós temos que suportar uns aos outros, irmãos. Dar suporte, dar apoio. E também com os irmãos difíceis que existem no nosso meio. Existem aqueles que não trabalham. Nós temos que escorraçar o irmão, botar para fora? Não. Temos que ajudá-lo da mesma maneira, aturando muitas vezes, né? Mas não rejeitando o irmão.
Tendo paciência, porque quem de nós também já não deu trabalho na casa de Deus, né? Todos nós damos trabalho. Não há ninguém aqui que alcançou a perfeição. Não é porque nenhum de nós alcançou a perfeição que nós não devemos perseguir essa perfeição. Porque essa é a carreira do cristão. Perseguir a perfeição, perseguir Cristo, é aquilo que Paulo fazia. Deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. E como que Paulo se esforçava, irmãos? Nós vimos lá em Hebreus que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. Como que Paulo se esforçava, irmãos? Ele esmurrava o outro irmão? Ele esmurrava ele mesmo, o próprio corpo, para ver se de alguma maneira ele não ficasse rejeitado, ficasse de fora, fosse desqualificado. Se Paulo, irmãos, temia ser desqualificado, né? Desqualificado para quê? Para condenação eterna? Para perder a salvação? Não é esse Paulo está falando. Ser desqualificado para entrar no descanso. Se Paulo temia ser desqualificado, irmãos, para entrar no descanso, ele se esforçava e esmurrava o próprio corpo, como que alguém pode falar que todo mundo vai entrar no descanso? Não se preocupe, todo mundo vai entrar no reino, vai. Bom, isso aí é colocar tropeço na vida do irmão. Então tenhamos cuidado, temamos a palavra do Senhor, irmãos. E para finalizar, nós vamos, com a permissão do Senhor, se o Senhor permitir que nós prossigamos nessa questão, né? O que é crer em Cristo, irmãos? Crer no Senhor é estar unido a Ele. Isso é crer no Senhor. Você tem que estar unido a Ele. Estar unido com Cristo. Quanto mais você crer, mais você está entrelaçado. Mais você está unido. Mais você faz as coisas nele e não em você mesmo. Então isso é crer no Senhor. É estar unido a Ele. E existem 7 aspectos da união do crente com Cristo. E eu vou finalizar hoje só citando esses 7 aspectos, para que, se o Senhor permitir, a gente avance nas próximas reuniões, mostrando para os irmãos cada aspecto desse. Da nossa fé, da nossa união com o Senhor. Então existem 7 aspectos da nossa união com Cristo. A união judicial, que é a primeira. E eu não vou explicar hoje, né? Vou deixar para as próximas reuniões. Existe a união vital com o Senhor. Existe a união prática, existe a união real com Cristo, existe a união conjugal, a união espiritual e a união eterna. Esses são os 7 aspectos da união do crente com Cristo. E quanto mais nós vamos crendo, amadurecendo, crescendo nele, mais nós vamos nos unindo a ele e nos tornando conforme a sua própria imagem. Amém, irmãos? Então vou finalizar aqui hoje, deixar um tempo para os irmãos aí compartilharem. Senhor, nós somos gratos mais uma vez pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor Deus. E rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a sermos agradáveis a ti. Andarmos conforme o seu Filho Jesus Cristo, Pai. Porque ele é o único que agrada o Pai. E nós buscamos estar nele, Senhor Deus. Para que também nós sejamos agradáveis a ti, Pai. E não sejamos rejeitados naquele descanso que o Senhor prometeu para cada um de nós, Senhor Deus. Nos ajuda cada irmão, em nome de Jesus, Senhor. Amém.